Martinho da Vila estava gravando o seu terceiro LP. E ele chegou na minha casa e virou assim: Dona Elza, eu preciso falar com o demônio, o sete frecha e o tranca-rua. E meu pai, na mesma hora, falou assim: olha, eu vou cobrar. E minha mãe fez o preço pra ele e ele pagou a quantia. Ele queria parar com os orixás. Então o Martinho da Vila pediu, pagou. Então abaixou lá o tranca-rua e todos os seus demônios. E pediu o Martinho da Vila uma quantia e pediu algo. O Martinho da Vila, coisa que ele não podia fazer. Por ele ser um cantor famoso, o demônio pediu. Nós trazia no centro um rapaz chamado por Cosme e ele morreu. E ele, antes de morrer, ele entregou o corpo e a alma para o demônio. Em uma pequena cidade do interior, ali nascia Alina Neves, que sou eu a qual estou me falando. Minha mãe, média de terreiro, do pastor Jurandir. Ela fez cabeça lá dentro do centro do pastor Jurandir e formou o centro. O pastor Jurandir me conheceu pequenininha. Eu já pequenininha aprendi muitas coisas com o pastor Jurandir. Ele hoje é um pastor, talvez ele hoje nem a lembra de mim, porque eu era muito pequenininha, mas eu a lembro dele. E hoje eu me alegro que ele hoje é um pastor. Então, minha mãe começou a fazer os cartãozinhos e sair distribuindo para a cidade de Venda Velha, de São João de Meriti e foi por diante. Pouco tempo, minha mãe, com menos de 2 meses, minha mãe já estava com 300 e poucas filhas de terreiro. Olha como o diabo faz. Com menos de 2 meses, o centro da minha mãe estava cheia, com 300 e poucas filhas de terreiro, preparada, vindo da Bahia, feito cabeça, muito preparada pelos demônios. E eu, aos 12 anos de idade, existe o empregado e existe o cavalo. Eu era a empregada do demônio. E meus pais eram o cavalo. O cavalo é aquele que arreia os demônios, invoca os espíritos. Esse se chama o cavalo do demônio. Então, os empregados é aqueles combones que prepara a cachaça, a comida, e enfim, cuida deles quando eles estão incorporados no corpo da pessoa. Então eu era empregada e meus pais eram o cavalo. E nós começamos a nossa carreira. Em pouco tempo minha mãe era muito conhecida com esses artistas, que pouco pequeno eu já fazia show com eles. Então o Martinho da Vila, mas Ângela Maria procurava e dava fortuna para minha mãe, devido a um trabalho. Minha mãe foi uma macumbeira rica. Foi uma macumbeira não pobre. Minha mãe tinha vários empregados, tinha 2 carros, nós tínhamos chofé, eu ia pro colégio de carro e voltava de carro. Então minha mãe não foi uma macumbeira pobre. O diabo realmente dava para ela, mas cobrava muito caro também. Chegou uma certa feita, dia 26 de fevereiro, Martinho da Vila estava gravando o seu segundo LP, o seu terceiro LP, e ele chegou na minha casa e virou assim: Dona Elza, eu preciso falar com o demônio, o sete frecha e o tranca-rua. E meu pai, na mesma hora, falou assim: olha, eu vou cobrar para me abaixar, porque ele toma minhas forças. E minha mãe fez o preço para ele e ele pagou a quantia, ele queria parar com os orixás. E quando meu pai incorporou o demônio, que, olha, cara, é pena branca, vovó Maria Conda, come caminhão, Ogum, Emanjá, sereia, é tudo um diabo só. Ele só troca de nome para enganar os povos. Então havia outra coisa. Realmente ele cura. Mas ele cura a sua ferida de um lado, a sua dor de outra. Mas no outro dia, depois de meses depois, você parece com a mesma enfermidade no outro lugar. Eu ouvia eles dizer dentro do centro. Eles diziam isso para não perder as pessoas. Ele sabe laçar as almas. Então o Martinho da Vila pediu, pagou. Então abaixou lá o tranca-rua e todos os seus demônios. E pediu o Martinho da Vila uma quantia e pediu algo. O Martinho da Vila, coisa que ele não podia fazer. Por ele ser um cantor famoso, muito popular pela sociedade, o demônio pediu. Nós trazia no centro um rapaz chamado por Cosme e ele morreu. E ele, antes de morrer, ele entregou o corpo e a alma para o demônio. E o diabo levou ele em pouco tempo. Ele tinha apenas 18 anos. E o diabo levou ele em corpo e alma. E quando a única coisa que o demônio pediu do Martinho da Vila é que o Martinho da Vila violasse o cemitério São João Batista. É bem no centro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Quem quiser pode comprar, ver lá o cemitério São João Batista. E ele pediu que o Martinho da Vila violasse o túmulo
cruz deste rapaz e trouxesse o resto mortal dele e escolheu a palma da mão onde a qual ele tinha oferecido. Martinho da Vila falou assim, não, eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou violar, vou pular um muro a alta hora da noite para trazer o resto todo para vocês? Não, vocês escolhem outro tipo de pessoa que eu pago o preço que vocês pedirem. Então, felizmente, eu fui a escolhida para fazer esse tipo de trabalho. Eu e a minha irmã chamada Cremilda. O demônio escolheu minhas irmãs. Eles viraram assim, olha, você vai no túmulo tal e abre o caixão porque vocês não vão ter trabalho nenhum, porque o caixão já vai estar pro lado de fora porque eu já fiz a obra. Foi o que eles disseram. E nós saímos. Martinho da Vila ficou esperando e minha mãe convocou todas as médias para esperar o que ia acontecer. E eu saí à procura. Chegando lá no cemitério, tem uns cacos de vidro e eu pulei o caco de vidro sem me cortar. E fui procurando com a lanterna até que eu encontrei o túmulo. Quando encontrei o túmulo, eu não posso te explicar, mas o demônio, ele queria a alma do Martinho da Vila. Ele queria o trabalho. Ele queria o corpo. Quando eu cheguei lá, o túmulo realmente estava aberto, tem um caixão do lado de fora. E o rapaz já enterrado já há 5 dias, já estava cheio de bicho e podre. Eu tampei o nariz, peguei um pedaço de pano e mal eu puxei a mão dele e caiu no papel e levei para casa. No meu pensamento, minha mãe ia fazer algum trabalho, mas o meu pai com aquele resto mortal. Chegando lá, que eu cheguei em casa, eles mandaram que eu estendesse uma toalha branca e botaram a cachaça, o charuto e as velas preto e vermelho. E lá, uma legião de demônios, corporada por vários nomes, e eles dividiram aqueles pedaços de carne podre e comeram. Eu vi a minha mãe comendo, eu vi o meu pai comendo, eu vi as médias comendo, eu achei apavorante. O Martinho da Vila testemunho, viu eles comendo e foi aceito o trabalho. Eu, no dia seguinte, eu senti assim um nojo da minha mãe, mas agora eu entendo que realmente era o demônio. Depois, pouco tempo, havia uma senhora que morava em frente à minha casa e ela achou apavorante aquilo que via pessoas de carro, doutores, procurando a minha mãe, e ela, por ser crente, não tinha a capacidade de envolver com pessoas tão famosas igual a minha mãe envolvia. Um dia ela teve a coragem e ela abandonou sua escola dominical. Ela entrou dentro do portão da minha casa. A sessão da minha mãe começava no sábado, às 3 horas da tarde, e terminava no domingo pela manhã. No domingo pela manhã, essa senhora abriu o portão e bateu na porta da minha casa e chamou: Dona Elza, a senhora pode me atender? Minha mãe viu que era ela e minha mãe odiava crente. Ela disse assim, minha mãe quando viu que era uma crente que estava com a Bíblia na mão, minha mãe bateu com a porta na cara dela. Ela disse assim, começou a insistir, ela não perdeu a fé, ela insistiu. E ela disse assim, minha mãe abriu a porta com raiva e disse, olha aqui mulher, você vai embora porque eu odeio crente, eu não gosto de Bíblia. Você vai embora porque eu não tenho tempo para falar com Bíblia. Estou preparando café para os meus filhos e eu não tenho tempo para perder com Bíblia não. Aí ele disse, dona Elza, a senhora sabia que Jesus te ama? A senhora sabia que Jesus quer te salvar? A senhora sabia que Jesus veio para os perdidos? E foi falando de Jesus para minha mãe. E minha mãe foi ficando com raiva, foi ouvindo aquela irmã falando daquelas coisas, e eu fiquei encostada na porta e eu olhava a briga da irmã com a minha mãe. Eu fiquei olhando, puxa vida, eu nunca vi minha mãe falar com nenhum livre. E agora eu estou vendo essa senhora, e no meu pensamento eu pensei, essa minha mãe vai pegar essa irmã e vai matar. E aquela irmã pregou para minha mãe, de um suor cair no rosto. Aí minha mãe, aquela irmã falou assim, dona Elza, Jesus, ele morreu na cruz e derramou o teu sangue, não por mim, mas sim pela senhora, por toda essa multidão que serve esse demônio. Quando ela disse que minha mãe era uma demônio, minha mãe ficou vermelha. Minha mãe falou assim, olha que mulher, é melhor tu calar a boca porque eu falo com demônio, eu como com demônio, tudo que eu tenho, eu sou milionário, eu tenho dinheiro, tenho posição, tenho chofé, tenho negócios, e eu falo com o demônio. Eu, os crentes, eu não vejo, vocês dizem que um Deus que vocês vê lá, prega lá um Deus lá, eu não vejo crente andando de porta, que não tem o que fazer, eu não passo dessa lei não, olha aqui, é melhor você ir embora. E a irmã não insistiu. O Senhor deu palavra para ela e começou a falar. Depois a irmã cansou, viu que minha mãe não quis mesmo. Aí aquela irmã falou, aí minha mãe viu que a irmã parou de falar e falou assim para ela, já acabou, mulher? Aquela irmã falou assim, já, dona Elza, se Jesus vier agora, a senhora não morre sem saber que Jesus veio para salvar o que estava perdido.
falou assim, bom, agora quem vai falar sou eu. Agora realmente vamos ver se o teu Deus está do céu a contemplar você aqui agora, e vamos ver se teu Deus é poderoso mesmo, a ponto de vir aqui pegar esse pedaço de pau para te livrar da coisa que eu vou te dar. E nessa altura os muros da minha casa eram muito altos, tinha multidão pendurada no muro, os vizinhos da minha mãe. Isso mesmo, dona Elza. Pega essa irmã, mostra ela que o Deus dela não tem poder. Mostra que os demônios, a legião de demônios é que manda aqui. E começou a tacar, porque minha mãe saiu espancando essa irmã. Saiu espancando essa irmã. E a irmã não perdeu a coragem dela. Ela pegou a sua Bíblia e sem gemer, ela olhava a multidão de cabeça, olhando para o céu, erguida, soldado valente. E quando chegou ao portão, havia 3 degraus para descer e para subir. A minha irmã, com raiva dela, porque ela estava demorando a sair demais, a minha mãe empurrou ela com a mão, ela tropeçou, caiu, bateu com a testa na escada. Você vê só que o corte dela foi tão fundo que ela levou 35 pontos na cabeça. E o sangue dela esguichava, que voou no muro do centro e caiu. Os filhos dela, o marido dela, veio, pegou o lençol, voltou na testa dela. Os filhos dela ficou apavorados. E o filho dela foi lá dentro para pegar a faca para matar minha mãe. E nessa altura meu pai tinha ido comprar pão. Meu pai não viu a briga. E saiu para comprar pão e o menino dela, o marido, queria mesmo fazer um massacre. E aquela irmã toda lavada de sangue, na ponta, quase de manhã, falou assim, não, filho, não faça tal coisa. O Senhor tem um grande plano na vida da dona Elsa. Minha mãe, vendo ela falou aquilo, minha mãe ficou mais revoltada ainda de falar aqui, mulher. Você vai agora, fala com aquele seu e mostra pra ele o que eu fiz com você. Aí fala pra ele que desse portão para dentro é o meu inferno. E daqui pra fora é o céu de vocês. Você fica com seu Deus, que eu fico com meus demônios. Porque passar pra Bíblia jamais eu passarei. Eu disse, dona Elsa, ainda não acabei de ler a palavra de Deus. A irmã estava toda lavada de sangue. Está escrito também aqui nas Escrituras Sagradas que o Senhor disse, e ela mostrou na Bíblia para minha mãe, o Senhor disse, ai daquele que tocar nos meus pequenininhos, e a senhora tocaste na mais pequenininha. E tem uma coisa, dona Elsa, que eu vou lhe falar. Quando o sangue do cordeiro não for derramado na cruz em vão, este meu também não será. Eu creio em Deus que toda a tua família irá salvá-la, e tu irás me pedir perdão, dona Elsa. E o filho dela levou ela para o hospital. E quando aquele dia foi uma coisa, minha mãe sorria, alegria. Aquele dia o demônio teve uma vitória porque o sangue de inocente estava rolando ali na rua e os vizinhos se adoraram. Mas o diabo, a alegria do diabo é pouco tempo. Ele começa a se alegrar, mas é só fogo de palha. Quando você pensa em uma pessoa que está muito aí, que aquele centro lá é bom, hein? É só fogo de palha. A alegria do demônio, ele é derrotar. O tempo foi passando, minha mãe esqueceu, aquela irmã não esqueceu, Jesus principalmente não esqueceu. E uma coisa que eu vou te falar, guarda hoje em seu pensamento. Jesus, quando quer a alma, ele toca naquilo que você mais ama. Se você ama mais o teu filho, Jesus toca. Se tu ama teu esposo, Jesus toca. Se você ama sua esposa, Jesus toca. Aquilo que você mais ama, Jesus toca com as suas mãos. E foi o que aconteceu na minha casa. Dentro da minha casa, eu era caçula e eu era a coisa mais preciosa lá dentro da minha casa, era eu. Tudo da melhor qualidade era pra mim. Até babá para me levar no colégio era eu. Então era um instrumento precioso para meus pais e minha mãe. E minha mãe esqueceu o que ela tinha feito. 6 meses depois, era dia de caboclo e dentro do centro. E dia de preto velho. Preto velho é aqueles que ele diz, aqueles vovô. É um demônio só. É um demônio só. Eu posso dizer, eles chamam de santo. Mas santo que eu conheço hoje é só Jesus. É dia de preto velho, dia da vovó, da tal da vovó de Maria Conga, que é um demônio, né? Era dia da tal da vovó Maria Conga. Então minha mãe fazia, era dia deles. E minha mãe fazia uma, todo o centro espírita, quando é dia dos caboclos, dos pretos velhos, eles fazem uma comida com quiabo e carne moída. E faz aquela comida, aquela panelada. E nós somos obrigados a sentar no chão e comer junto com os diabos. Comer com a mão junto com o diabo. Então esse dia minha mãe tinha preparado a comida e ela tinha passado as minhas baianas. Baiana é aquelas roupas que eles usam, aquele saiote redondo, aquilo se chama, se chama aquele saiote e eles se chamam de baiana.
Então minha mãe tinha passado engomada minhas baianas e falou assim: Alina, olha, você vai para o centro que a vovó Maria Conga quer receber o prato da sua mão. E ela, o Senhor não permitiu dela me olhar com os olhos de mãe. Eu falei assim: mãe, eu hoje não vou poder servir a tal da vovó e os outros porque eu estou com uma coceira insuportável no meu corpo e a senhora não me notou hoje. Ela disse: olha, para de brincadeira e vai ao centro. E eu não demora não que eu já estou indo. E minha mãe foi que já tinha começado a sessão. Quando ela acabou de virar as costas, eu estava encostando, não aguentava mais. E eu peguei o saleiro que estava com sal e envolvi na água e passei no meu corpo, piorou. Depois eu peguei o álcool, passei no meu corpo, já estava vazando. Eu comecei a pegar a faca de serra, tudo que encontrar, pedaço de pão e passar no meu corpo. Quando acabou a sessão no outro dia, quando meus pais vieram perguntar o que tinha acontecido para ainda até brigar comigo, eu estava caída no chão, lavada e desesperada de tanta coceira. Ninguém dormiu naquela casa durante uma semana. Era reservado, cada hora dormia um para me encostar. Então a minha mãe, mas o meu pai falou assim: peraí, vamos abaixar o tranca-rua e a pombagira, que eles vão dizer o que ela tem agora. E na mesma hora abaixaram a tranca-rua e a pombagira. E aí o tranca-rua falou assim: vocês vão meditar como eles são mentirosos. Eles vão: olha, sabe por que ela está assim? Porque eu sou o guia de frente dela e ela precisa desenvolver, que ela precisa fazer cabeça, ela vai ser babá dele e vai ser conhecida em todo o universo. E ela vai ter muitas filhas de terreiro. Então por isso que ela precisa desenvolver e ela tem os guias fortes. Aí minha mãe falou assim, a outra minha irmã falou: o que eu preciso fazer? Olha, dá 7 dias, dá 7 banhos de erva de mato e dá um chá pra ela beber que ela vai ficar boa. Já me lembro que minha mãe me levou e minha mãe me mostrava, até hoje eu não esqueço, era aquele tal de abre caminho, arruda, guiné de pepino e outras ervas que não saem da minha cabeça. E cozinhou aquele cozido todinho, me dava um pouco para me beber e eu tomei o banho durante 7 dias. Piorou cada vez mais. Aí já estava abrindo aquela borbolha de sangue, estourava junto com o pus da salmoura de sangue e já estava rachando o meu corpo. Aí, no outro dia, depois que nada aconteceu, minha mãe abaixou de novo outro demônio. Aí o demônio falou: peraí, ela precisa tomar o sangue de 7 galinhas, que ela vai ficar boa. E despacha as galinhas nas encruzilhadas no cemitério. Minha mãe mandou comprar as 7 galinhas e sangrou o pescoço dela e me deu o copo de sangue de 7 galinhas para me beber. Eu bebi o sangue das 7 galinhas, nada adiantou. Só Mulu lá abaixou um tal de Amulu, disse que era pro meu pai comprar um cabrito e sangrou o cabrito e me deu o banho do cabrito, do sangue do cabrito, e deixou o sangue do cabrito podre dentro da casa dos diabos. E depois de 3 dias eu tive que comer durante 7 dias aquele sangue. Meu pai comprou o cabrito, sangrou, eu tomei banho com o sangue do cabrito e dividiu o cabrito, botou no cemitério, na encruzilhada, para ver se eu ficava bom. Não adiantou nada. Quando foi 3 dias depois, minha mãe trouxe o Ogdá. O Ogdá é uma bacia de barro que os macumbeiros usam para fazer despacho. Então minha mãe, quando veio aquele Ogdá com aquele sangue, estava preto e cheio de bicho. Então eu comia durante 7 dias aquelas fulezadas. Até que acabou. Aí quando foi 7 dias, estava piorando, não adiantou nada. Aí meu pai, o demônio arriou de novo e disse: olha, não é verdade. Então agora, leva ela para debaixo do gongá, enrola ela numa esteira virgem e daí ela tem que comer as nossas comidas. Aí minha mãe obedeceu, tirou as minhas vestes e me enrolou numa esteira e me botou debaixo do gongá. Eu posso dizer para os irmãos que até santa eu já fui, porque santa é aquele que ilumeia dia e noite de vela. Então eu era iluminada dia e noite de vela. Não podia apagar uma vela, toda hora tinha alguém acendendo uma vela. Era iluminada dia, parecia uma oferenda. Parecia até que eu já era santa. Então, eu era envolvida direito lá debaixo do gongá. E depois a minha mãe, eu não podia comer feijão, arroz, carne, não. Eu tinha que comer a comida que ia para as encruzilhadas, para o cemitério, as comidas do demônio. Que era azeite de dendê com fubá misturado, cebolas cortadas em rodelas, pimenta da costa e pintado que dá com pemba. Eu comia aquilo durante 3 meses. Durante 3 meses eu fiquei debaixo daquele gongá, me alimentei. É uma coisa que eu vou dizer. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma experiência muito grande com o diabo. Ele não me engana. Se tiver uma língua em mistério, que eu conheço luz de ser, de Deus ser do diabo. Eu conheço a língua em mistério dos anjos, do demônio, e conheço a língua em mistério do meu Senhor Jesus. Então, na hora que eu estava comendo ali com o diabo, na hora que eu botava minha mão com o guidá para comer, vocês veem só como o diabo se transforma. Eu
botava a minha mão para comer com o diabo. Uma hora vinha uma mão cabeluda, uma hora vinha uma mão de doutor com anel de grau, uma hora vinha uma mão tão de donzela, uma coisa linda, uma hora vinha mãozinha de criança, uma hora vinha mãozinha de recém-nascido, e assim por diante. Ele variava de mão. Então se vê que ele pode se formar por várias coisas. E tinha uma coisa, ele cantava umas músicas tão bonitas que eu já vi dentro da igreja do Senhor aquelas músicas cantar. Mas até aqui, quando eu tenho visto, eu vou lá, o Senhor levante e repreenda, porque não é de mim. Então, irmãos, eu tenho essa experiência com o diabo e com Deus. Então, irmãos, eu deitava na esteira no meio, e eu sentia que do meu lado, eu via que do meu lado havia outro corpo, e do outro lado havia, eu dormia junto com os demônios e eu no meio. Eu sentia a quintura dele, eu sentia o tato deles ali do meu lado. E eu via as risadas dele, eu via os cânticos dele em mistério. Ele canta em mistério, ele profetiza coisas maravilhosas que eu via ele falar em mistério com os meus pais. Eu via ele cantar línguas maravilhosas em mistério dentro do centro espírita. E minha mãe às vezes até distinguia o que ele estava dizendo em mistério. Então passou o tempo e tinha uma senhora que estava fazendo cabeça, e ela estava limpando o centro, e ela foi olhar como é que eu estava debaixo do congá. E quando ela levantou a toalha, eu estava morrendo. Então ela correu, chamou Dona Elza, e seu José, corre que a Lina está morrendo. Minha mãe se apagou. Minha mãe falou assim, não, eu já gastei tudo para os demônios salvar minha filha. E agora minha filha vai morrer, eu não aceito. Aí minha mulher falou assim, olha, Dona Elza, há coisas que às vezes o demônio não pode curar, mas sim os homens da terra. A senhora, como tem médico na família, realmente nós tínhamos um médico na família e que cuidava de toda a nossa família. Ele já era pago para cuidar de nós. E por que a senhora não leva a Lina para o médico da família? Minha mãe, se me dar um banho, eu estava cheia de sangue e eu já estava com mau cheiro. Durante o tempo que eu estava ali, eu não podia tomar banho e eu só tinha que me alimentar com aquela comida e com aquele sangue de bicho que os demônios mandavam. E do jeito que eu estava, minha mãe me enrolou num pano do gongá e me levou para o hospital. O meu mau cheiro estava tão grande que o pessoal deixou que eu passasse na frente. Quando chegou lá na mesa do médico, o médico destampou o pano e examinou o meu corpo, chamou a minha mãe e disse, Dona Elza, a senhora pode pagar toda a fortuna que há na terra, mas eu não posso fazer mais nada pela tua filha. Ela disse, doutor, o senhor não pode dar salvação para a minha filha, o senhor não pode tirar a minha filha desse momento. Ela disse, não posso. Eu não posso te explicar. A doença da sua filha é incurável, não tem cura, somente Deus. Agora, se a senhora crê em Deus, a senhora clama a todo Deus que existe na face da terra, porque só Ele pode curar a sua filha. Minha mãe me agarrou, começou a chorar. E ela não sabia o que fazia. Ele disse, vou preparar a papeleta dela. O senhor leva a sua filha para casa. Deixa que as irmãs dela despede dela. E quando ela sair de casa, deixa que ela despede, que é a última vez que ela irá sair com vida. Ele fez uma papeleta e entregou meus pais. E chegando em casa, minha mãe fez uma reunião com as minhas irmãs e falou que eu seria a última vez que estava me vendo com vida. É a mesma coisa que você está no seu funeral. Você viva, sabendo que você vai morrer, e o médico me deu 2 anos só de vida. Meu estado estava pior. E ele enviou para o hospital de Laranjeira, o Repousário de Laranjeira, ainda tem esse hospital até hoje lá no Rio de Janeiro, muito isolado, longe da cidade. Então nós chegamos lá, eu via minhas irmãs desesperadas, meu pai desesperado, gritando pelo pânico que estava acontecendo dentro de casa, e meu pai foi obrigado a suspender a sessão durante o tempo que eu estivesse no hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, havia um médico que estava me esperando. E esse médico falou assim, Dona Elza, daqui para dentro, a senhora não poderá entrar. Agora, quando chegar a hora, eu vou mandar buscar a sua filha, não sei o que vai acontecer, mas nós vamos fazer o que pode para dar o tempo de vida de 2 anos para a sua filha. E eu via minha mãe desesperada, chorando. Ela não teve coragem de olhar para trás. Era a primeira vez que eu estava separando de mim. E eu perguntei assim, mamãe, a senhora vai vir me buscar no domingo? Ela disse, vou, filha. Em breve eu venho te buscar. E ela me deixou na mão do médico. E quando eu cheguei, vocês pensam, na mesma hora que minha mãe acabara de sair, era 5 horas da tarde, na mesma hora que eu estava com a minha mãe, entrava uma ambulância.
uma ambulância entrava com uma jovem, o nome de Aline Lírio das Neves Nogueira. Só tinha um Nogueira. Aline Lírio das Neves Nogueira. E só tinha um Nogueira de diferença. Tinha a mesma idade, a mesma cor, o mesmo nome, o mesmo tamanho, a mesma doença. E essa ambulância entrou e eu entrei e fiquei no meu leito. Quando eu cheguei no meu leito, havia uma senhora que estava morrendo e eu perguntei aonde que eu estava para aquela senhora. E a senhora virou para mim e disse: aqui é o hospital do que entram vivos e saem mortos. E eu me apavorei de ver aquelas coisas. Na mesma hora, poucos minutos, eu enganava o guarda e fugia. E naqueles mesmos minutos, no outro dia, essa Aline morreu. Essa Aline morreu. No dia seguinte, meu pai recebia o carro da funerária, dizendo que a filha de José e da Elza Lírio das Neves havia falecido, que seria eu. Então o motivo dos meus pais não me procurar, porque eles pensou que essa Aline seria eu. Então meus pais pegou essa Aline e enterrou no meu lugar, sendo eu que estava viva. Então eu corri daquele hospital e quando foi às 6 horas da noite eu estava na cidade ali, em Copacabana. E eu, como toda criança que corre, anda o dia inteiro, eu deitei ali na calçada. E quando foi pela manhã, no dia seguinte, eu acordei com o barulho dos carros. Eu fui para a beira da praia, lavei meu rosto, e as moscas já estavam voando sobre o meu corpo, e comecei a brincar um pouquinho na areia da praia. Depois me deu fome. Começou a me dar fome porque eu não tinha tomado meu café como de costume. Então eu estava em lugar estranho, lugar diferente, não sabia voltar para casa, não sabia onde estava direito. Por eu morar no Rio de Janeiro, meus pais não me levavam no centro da cidade, era de casa para o colégio, do colégio ainda de carro. Eu não tive tempo para conhecer o que é o mundo, o que era a vida. Então, eu vi na minha cabeça, eu vi muitos apartamentos e falei assim, eu vou procurar trabalho. Mas eu esqueci que nos meus braços, das minhas pernas, descia são moras de sangue. Estava condenado, estava inchado, estava condenado pelos médicos. E eu esqueci que eu tinha uma doença condenada. E eu esqueci disso. E fui pedir emprego. Eram 7 horas da manhã, eu comecei a pedir emprego. As madames abriam a porta, perguntavam a minha idade, olhava para mim e batia com a porta na cara. E eu fiquei de 7 horas da manhã até meio-dia, sem tomar o café e sem achar o trabalho. Depois, eu peguei uma latinha de gordura de coco carioca e eu estava sendo meio frio e fui apelar pela comida. Eu comecei a pedir comida pelas madames e quando já era 1 hora, eu já estava quase desmaiando de fome. Eu vi uma empregada que abriu a porta e eu dobrei o joelho diante dela e pedi a ela, pelo amor de Deus, que ela me desse qualquer comida que ela tinha encontrado na cozinha, mesmo que tivesse podre. Ela disse, olha, eu tenho uma comida aqui que eu vou jogar fora no lixeiro, mas já que você é mendigo, é necessitado, eu vou botar para você. E eu disse, esperei lá no meio frio da rua. E quando a comida chegou para mim, já era comida que já tinha umas 3 semanas. Já estava cheia de bicho, tinha espinha de peixe, tripa de galinha misturado, água, pó de café. E eu separei o que era para mim e comi. Não vou dizer ainda, não tenho vergonha de dizer isso. E eu comi. Depois eu fui para a feira livre, fui pegar um saco de sopa e fui encher o saco para que eu pudesse comer e não pedir mais. Depois eu comecei a comer, para acabar de me saciar a minha fome, eu comecei a comer as laranjas com casca, as folhas de alface, o tomate podre, o que encontrava. Depois eu fui jogando dentro do saco as cabeças de peixe e eu não tinha lugar para dormir. Um dia eu dormi em casa abandonada, um dia eu dormi em carro velho, e assim um dia eu dormi na calçada, um dia eu dormi na areia da praia. Tempo de frio, eu cavava um buraco na areia da praia e me esquentava pela areia da praia. Eu não tinha. Eu agradeço hoje a Deus o pouco que eu tenho. O mar me deu muito alimento. Muitas vezes havia mortes de peixe. Eu não queria saber da onde via, do que morreu. Eu comia aqueles peixes achados que boiava, às vezes já morto. Eu comia aqueles peixes. As cabeças de peixe, você pega uma cabeça de peixe de 3 dias e deixa pro lado de fora para ver o que acontece. Enche de bicho. Hoje eu já comi cabeça de peixe cheia de bicho lavada nas ondas do mar do Rio de Janeiro. Às vezes a onda levava as carnes cheias de bicho, só voltava para mim o osso. Eu não vergonho de dizer. Eu também não me envergonho que eu já fiquei nas portas assim dos lanchonetes e às vezes eu via todo mundo de paletó e gravata. Para mim todo mundo era crente. E eu tenho uma cicatriz nessas minhas mãos
que ela me condena até hoje. Essa mão minha, ela se rachou e deu bicho, minha mão era inchada. E dentro do experimento, as moscas botaram ovo e deu bicho para escorrer pelas minhas mãos. Bolinho, sanduíche, para mim, era muito difícil eu conseguir. Às vezes eu esperava alguém largar um restinho de refrigerante no copo, eu virava na boca, um pedaço de coxinha de galinha, jogava na lixeira, ia lá, apanhava, comia. As migalhas que caíam no chão, eu comia para mim. Eu não me vergonho de dizer isso, não. Para que você veja quem é Jesus. Depois, havia um senhor, eu não esqueço até hoje, esse senhor comprou uma coxinha de galinha. Quando ele ver o meu estado, as minhas mãos, jogou a coxinha de galinha pro meio fio. E eu corri atrás, o carro passou, levava sempre a metade, ficava no pneu e o que sobrava eu comia. Não me vergonho que eu já fui em espetáculo. Eu era rejeitada pelos próprios mendigos. Os mendigos não me aceitavam, a sociedade não me aceitava. E eu fiquei abandonada, longe de tudo e sem saber o porquê. Sem saber do motivo do meu sofrimento. Sem eu ter feito nada com ninguém. Mas eu estava ali na sarjeta pagando um preço que eu não sabia de onde que era. Depois, os mendigos faziam amizade comigo assim. Eles me pegavam pelo braço e me jogavam diante do carro. Muitas vezes o espelho do carro batia no meu rosto e eu caía desmaiada e acordava no outro dia com a orelha cheia de sangue, botando sangue pela boca, porque eu sofri acidente. Então os mendigos me davam, me batiam de paulada para ver se eu morria. Muitos mendigos às vezes me levavam, me jogavam na areia da praia, me jogavam dentro do mar. Eu já sofri tudo isso. Depois, naquele momento eu estava sentado em Ipanema e estava pensando aonde estavam os meus familiares. Por eu ser tão amada pelos meus pais, por eu ser tão amada pelas minhas irmãs, por eu ser tão amada pelos meus familiares, e eu estava isolada daquele mundo que não conhecia. Apareceu 3 jovens perto de mim, e um ficou vigiando a polícia e 2 ficou sentado e eu no meio. Eles perguntaram meu nome e eu disse que meu nome era Alina. Ele disse assim: Alina, você quer trabalho? Eu disse que queria. Ele disse assim: olha, eu tenho um trabalho para você que vai te dar dinheiro e que irá te curar, e aonde você vai ganhar muito dinheiro para você voltar para casa. Eu disse: eu quero trabalhar. Ele disse assim: mas o nosso trabalho tem que fazer um teste. Eu disse: que teste? Ele disse: você conhece o que é isso? Ele estava envolvendo em sua mão um cigarro e perguntou se eu conhecia maconha. Eu disse que não. Ele disse: pois é, o nosso primeiro teste é esse. Como de costume na quadrilha, nós queremos que a pessoa fuma maconha. Mas no que é o teu caso, que vai ser muito especial para nós, nós vamos querer que tu come a maconha. Fumar já é horrível, comer pior ainda. Eu disse: não vou comer a maconha. Ele disse: ah, você vai comer a maconha. Eles só davam o sinal. Eles me pegaram pelo braço, me levaram para a areia da praia e começou a me bater. Eles me batiam um bocado e me jogavam dentro da água do mar. E me batiam outro bocado e jogavam dentro do mar e disse: você come ou você morre? Eu disse: não, não quero. Então espanca ela de novo. Depois que ele estava cansado, que eu já estava inchada, que meu olho já estava roxo de tanto apanhar, minha boca já estava toda arrebentada de sangue, ele puxou o 38 e apontou na minha cabeça, com o gatilho já apontado. Ele disse mais uma vez: agora ou você come a maconha, ou você morre aqui. Porque para mim, você não faz diferença. E para o mundo, será um mendigo a menos. Eu disse: não, eu como a maconha. Ele sorriu, assim: dá a maconha para ela. E eu comi a maconha. É uma coisa horrível, irmão. É uma coisa péssima, é uma coisa... Eu não quero que ninguém faça isso, porque é péssimo. Depois eles começaram a rir e perguntou se eu gostei. Mas eu estava tão apavorada que eu ficou amargo. Depois ele disse: agora pega 4 bolinhas, você vai conhecer o que é bolinha, e mostrou. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é bolinha. Você vai ver que gostoso é tomar a bolinha. E jogou as 4 bolinhas na minha boca. Depois ele pegou um pacotinho e disse: olha, isso aqui se chama pozinho da Loló. Ele começou a cheirar o pozinho e disse que era para me fazer o mesmo. E eu cheirei os 4 pacotes do cheirinho da Loló. É um pozinho branco. E eu cheirei o pozinho da Loló. É uma coisa horrível. Ele arrebenta o nariz, depois de aliciada, ele entra na nossa cabeça, sai queimando pelo cérebro que você fica louca. Pecador, isso aqui teu por dentro arrebenta tudo. Depois ele disse: agora você vai conhecer a droga maior que existe. E eu disse: o que? Ainda tem coisa? Eu já estava meia zonza, eu já estava vendo as pessoas tudo diferente. Eu comecei a ficar transformada. Ele pegou um cadastro do sapato e amarrou no meu braço. E pegou uma agulha
e adaptou aonde eu conheci o que era o LSD. Eles adaptaram o LSD, é um demônio líquido que entra pelo teu sangue e sai queimando todo o teu ser. Eles me amordaçaram que eu queria gritar e não podia. Depois de dopada, eu estava enxergando, mas eu estava vendo, eles para mim estavam um monstro. Eu estava vendo tudo monstro na minha frente. Eu vi as pessoas todas diferentes na minha frente, me jogaram dentro do carro e me levaram para o Morro do Jacarezinho, ali mesmo na cidade do Rio de Janeiro. E quando foi no dia seguinte, eu estava meio zonza, eu conheci o meu patrão. Se chamava Paulo Roberto Vulgo Navalinha, fugido da Ilha Grande, procurado pela polícia vivo ou morto, por vários estrupos, assaltos, assassinato. Ele tinha uns homens de 10, 20 homens trabalhando. E comigo era 21 homens. Eu já estava fazendo parte daquela quadrilha, ele deu prazo para mim e começou a me dar as drogas até que eu me avicei. Depois eles me deixaram uma semana sem a droga. E depois que a gente avicia das drogas, muitas vezes eu roubava a roupa do vizinho para vender maconha, para comprar maconha para mim. Muitas vezes eu roubava as coisas dos outros alheios para comprar o LSD para mim. Eu não tinha lugar para adaptar o LSD. Eu adaptava na cabeça, eu adaptava muitas vezes, os irmãos podem notar que essas veias minhas, ela é um pouco delatada. Ela era pior. Mas agora Deus fez essa transformação no meu pescoço, na minha voz. Pela lei dos médicos, eu nunca mais iria cantar, iria falar, porque quando eu falava, eu jogava sangue, foi devido à agulha de tanto adaptar e o LSD, a agulha ser rejeitada. Muitas vezes a agulha quebrava no meu pescoço e eu pedia o pivete para morder e puxar. Eu não tinha parte para tomar o LSD. A veia da minha cabeça era rejeitada, a agulha, a veia dos meus braços, das minhas pernas. Eu não tinha parte no meu corpo. Aonde havia veia, onde a agulha aceitava, eu deixava ali o líquido maldito. Depois, para me obter a droga sem eu pagar nada, eu teria que ir visitar todos os morros da favela. Aqueles morros do Jacarezinho, Morro de Mangueira, Morro do Chapéu do Couro, Morro da Formiga, Morro do Borel. Aqueles morros ali do Rio de Janeiro, eu conheço eles com a palma da minha mão. Porque eu já fui ali, já levei droga. Depois a Navalinha também pediu para mim que ia me dar os instrumentos e as armas dele. Eu com 12 anos de idade, eu já andava com 38 carregado de bala na minha cintura e com um canivete. Ali, e o Navalinha, ao bandido, na lei de bandido, a aula. Ele me deu uma aula. Na lei de marginal, ou você mata ou você morre. Então ele dizia, olha, se vier alguém tomar a maconha, a droga de você, você atira para matar. E eu atirava, irmãos. Não vou dizer aos irmãos que eu nunca atirei. Eu já atirei em pessoas, pessoas já atiraram em mim. Eu já esfaqueei pessoas e não tinha medo não. E uma coisa que eu vou te dizer, andar com arma de fogo é um verdadeiro demônio. Porque você aponta a primeira bala, dá vontade de você derrubar a bala todinha que está no tambor. Era assim. Eu gosto, todo mundo que eu via, eu atirava. Eu provocava briga só para me atirar. E eu só bebia cheia de bala. Eu não tinha medo da polícia porque a polícia não me revistava, porque eu já era podre em vida. Eu tenho marca no meu corpo, cicatriz, que hoje eu agradeço a meu Deus. Depois, o Navalinha falou assim, olha Lina, você tem que ir a São Paulo, você tem que se virar, pegar uma carona de carro e ir a São Paulo. E eu pegava carona de carro escondido e ia a São Paulo, fazia tráfico de droga lá, trazia outras drogas de lá, entregava e nunca, às vezes a polícia me pegava, às vezes eu provocava briga e ia presa para me dar maconha lá dentro do presídio. E muitas vezes eu não ficava, eu já fui presa, já dei 8 entradas dentro de delegacia. É muita, já dei 8 entradas de delegacia, fechado ali na delegacia. Às vezes os guardas pegavam meu 38 cheio de bala, eu dizia que encontrava por meio da rua, e eles tinham tanto longe, o delegado me botava pra fora, não demorava muito tempo não. O delegado não demorava comigo muito dentro da cadeia não, porque à distância ele não podia comer um sanduíche, devido ao mau cheiro. E eu tinha às vezes que sair pra fora. Muitas vezes dormir dentro de delegacia não é bom. Muitas vezes eu estava dormindo num chão pior do que esse aqui. Eu tinha que beber a água, que às vezes eu dava descarga dos detritos. Eu tinha que beber aquela água que caía do vaso para beber. Muitas vezes eu estava dormindo no chão, sem coberta, sem travesseiro. E vinha o guarda dizendo, hora de lavar o presídio. E jogava aquela água gelada em cima do meu corpo. Deus me poupou dessas enfermidades de tuberculose, de pneumonia. Eu não tive nada disso durante a minha sarjeta. Muitas vezes
Eu não gosto de ir ao Rio de Janeiro porque, inclusive quando eu chego na rodoviária, ela me deixa marca. Muitas vezes tempo chuvoso no Rio de Janeiro de friagem, eu vi os outros mendigos, pivetes dormindo dentro da rodoviária, e eu, às vezes o guarda procurava onde que eu estava e me jogava para fora, e muitas vezes eu encolhida para lá de fora, a chuva caindo no meu corpo, e eu chorando querendo entrar, e não podia. Eu era pior do que aqueles que estavam lá dentro. E eu pedia, pelo amor de Deus, que era para eles me engasalhar pelo frio. Mas hoje eu amo esse Deus que me transformou. Eu não sei como agradecer a Deus. Hoje eu tenho a alegria de Deus no meu coração, porque eu renasci outra vez para Ele. Depois de tanto sofrer, meu esposo, pouco tempo, ele dizia para mim, ali naquelas assadeiras que assa na padaria, as galinhas, ele dizia para mim, aquilo é televisão de cachorro. Eu disse, não, filho, aquilo é televisão também de mendigo, porque muitas vezes eu olhava a galinha lá e eu não podia comer. É duro você ter sua comida. Muitas vezes eu lembrava da comida do resto que eu havia deixado na minha casa, o pão, o carinho dos meus pais. Eu lembrava disso tudinho. Quando a gente está sozinha, isolada pelo mundo, é que nós vamos meditar a falta que faz o ente querido nosso. Eu não vou dizer para os irmãos, eu não tinha amigo. Teve uma certa feita que eu cheguei para o Navalinha e pedi a ele que comprasse um prato de comida para mim. Ele disse que o mandato dele comigo era só droga. Eu tenho uma cicatriz neste braço. E quando eu fui a São Conrado, a Barra da Tijuca, ali no Rio de Janeiro, uma das cidades, uma do bairro mais rico do Rio, onde tem as melhores churrascarias, onde só vai doutores, pessoas granfinas. E eu estava olhando aos 12 anos de idade, eu já andava com um pedaço de pau apoiando meu corpo, porque a enfermidade que eu tinha estava encolhendo meu corpo. E as moscas não tinham lugar mais para pousar. Então eu pedi, eu olhava aquela comida e veio o garçom e falou para mim, o que é que você está fazendo? Eu disse, ô moço, me dá um pouco daquela comida que aquele doutor está deixando no prato. Ele olhou para mim e mandou que eu descesse da calçada, onde estavam os tapetes, e que era para mim aos fundos da cozinha, porque lá havia muita comida. E eu tinha muita dificuldade para caminhar. Eu não podia caminhar demais. E depois ele falou assim, vai lá nos fundos. E eu fui. Quando eu cheguei lá nos fundos, havia uma multidão de pessoas. Pessoas que jamais eu poderia contemplar. E eu dei a lata para que eles botassem comida. E ele, um dos donos da churrascaria, virou para mim e disse, olha menina, nós não damos nada a ninguém de graça. Você, para obter essa bandeja de comida, você vai ter que fazer vários espetáculos para nós. E eu perguntei a ele o que era o espetáculo. Ele disse, você vai ter que imitar um bocado de bichos. Aí eu imitei tudo que... Se o mendigo tem sangue, eu quero ver. O mendigo sofre tanto e não morre. E eu quero ver se ele tem sangue. Eu tinha um ferimento no braço e eu tentei esconder. E ele olhou, me procurou e tirou o pedaço de pau que estava no meu apoiado e eu caí no chão. E ele disse para mim, aqui tenho uma cicatriz, deixa eu ver se eu posso ver se pode sair sangue. E ele pegou o pedaço de pau e rasgou a minha carne forçadamente, aonde eu trago essa marca no meu braço. É este braço aqui, irmão. Quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro que ela me custou muito caro um preço de uma bandeja de uma comida. Depois, eu olhando que eu não tive força para gritar, a dor foi muito forte e o sangue esguichou a longe. Eu vi a gordura do meu braço caindo no chão, o osso meu me aparecendo e eu perdi a vontade de comer. Depois, o dono falou assim, joga a bandeja de comida em cima da cabeça dela. E eles pegaram a bandeja de comida e, para cumprimento, jogaram um balde d'água em cima de mim. Eu fiquei olhando aquelas comidas que descia misturadas junto com o meu sangue. Foi ali que eu comecei a gritar, cadê minha mãe? Foi ali que eu senti a falta, a dor.
Os meus pais, que naquele momento eles não estavam ali para amarrar os meus braços. Eles não estavam ali para estender as mãos para mim. Eu esperei no dia seguinte o lixeiro aparecer para amarrar, rasgar as minhas vestes, para amarrar aquela carne que pendurada estava. E no dia seguinte que eu fui para casa, eu pude comer aquela bandeja tão esperada que eles tinham me dado. Saí dali, eu fui para o morro e não aguentava mais caminhar o Navalinho Paulo Roberto. Bandido, ele não tem amor. Não mais caminhar o Navalinho Paulo Roberto. Bandido, ele não tem amor. Não tem carinho, ele não tem o meu estado. Ele virou para mim e disse: Arina, eu estou aqui com o mapa do Banco do Brasil para nós fazer um assalto. E eu não estava em condições de tocar os meus braços. Porque o que havia acontecido comigo era para me levar 48 pontos. E eu não tive condições de chegar ao hospital. E eu saí e falei para ele: Navalinha, eu não posso fazer o assalto com você. Ele disse: você vai ser a isca. Eu disse: o que é essa isca? Ele me deu uma aula. Aí ele disse assim: olha, nós precisamos de um carro. Nós vamos ficar escondidos no meio do matagal. Quando vier o carro, eu te dou sinal. Você deita no meio do asfalto e o motorista vai sair e nós vamos assaltar o motorista. E assim nós fomos para fazer esse assalto. Quando chegou ao devido lugar, ele ficou escondido no matagal e quando veio o carro, ele deu sinal, eu deitei. O motorista desceu para me acudir e ele atirou nas pernas do motorista e tomou o carro, o dinheiro e foi fazer o assalto. Ele me deixou no esconderijo que eu não tinha condições de correr nem de fazer o assalto com ele. E quando ele chegou mais tarde, enquanto ele foi, eu olhava o meu corpo, olhava os ferimentos, eu olhava, lembrava dos meus familiares e me lembrei também daquela irmã que foi falar de Jesus para minha mãe. Ele, quando voltou na varinha, saiu um base de 10 homens para fazer o assalto. E quando ele voltou com 4 homens. E eu perguntei na varinha: cadê os companheiros? Ele dizia que eles eram otários e que morreu, não soube fazer a cabeça. Então, ele estava todo com as pernas cheias de bala. E eu chamei ele e eu falei assim: ô Paulo Roberto, eu quero te falar um negócio. Eu, de hoje diante, eu não faço mais parte dessa quadrilha. Eu tirei a arma 38, dei a ele, tudo que era dele eu dei a ele e disse para ele que ia sair da quadrilha. Ele disse assim: para onde você vai? Eu disse: eu não sei para onde que eu vou. Mas eu me lembro uma vez que uma mulher entrou dentro da casa da minha mãe dizendo de um tal Jesus que curava, que transformava. Eu não sei onde que eu vou encontrar esse Jesus, mas eu vou procurar. Ele se levantou, baleado, e disse: você vai ser Bíblia? Eu disse: eu não sei como é que chama. Ele disse: se você está pretendendo ser crente, você esquece. Porque esse Jesus dos crentes, ele não ama a gente igual a nós, não. Ele piorou você, eu sou melhor do que você. Porque pelo menos eu não trago bicho. Eu não ando apoiado em cima do pedaço de pau. Você é drogada. Então, Deus já virou as costas para você. O mundo não te quer, nem os mendigos te quer. Nem o diabo está te querendo. Olha, no morro aqui há muito crente. Mas igual a você, não entra na igreja não. Esquece de você ser Bíblia. Eu disse assim: mesmo assim eu vou procurar o Deus dela. Eu disse para ele: ô Paulo Roberto, você deixa que eu pego as maconhas, droga com o Pedrinho? Aí ele disse: pode pegar quantas drogas você quiser, contanto que você não me entrega para a polícia, porque se tu me entregar para a polícia, eu encho tua boca de bala. Eu disse: não, eu não vou entregar. E tinha um rapaz que tinha 15 anos de idade e estava começando a carreira de bandido com ele. E ele falou assim, chamou, eu tinha muita dificuldade, mas deu para me ouvir. Ele falou assim: olha, vem cá, você tá vendo essa menina que acabou de sair aí? Ele disse: tô. Agora você vai atrás dela, acompanha onde que ela vai, com uma oportunidade, você atira para matar. Porque se tu não matar essa menina, eu irei te matar. Porque essa menina vai me entregar para a polícia, que ela sabe o código, sabe o meu esconderijo, sabe onde que eu escondo a maconha. Então eu não quero ela viva, você vai sair agora e vai matar ela. Aí o rapaz queria mostrar o trabalho dele e saiu realmente. Quando chegou no devido lugar, um bequinho que não tem saída, eu encontrei um carro abandonado e eu, sabendo que o rapaz vinha realmente para me matar. E como eu não podia correr demais, eu me joguei debaixo desse carro velho, antigo. O rapaz atirou mesmo na lataria do carro, mas estava muito velha,
ela foi desmanchando a lataria. E a patrulhinha estava fazendo ronda e começou a ver o que estava acontecendo e começou a trocar tiro com o rapaz. Até que uma das balas atingiu ele e veio todo o bando do esconderijo veio ver. A única coisa que eu me lembro é que eu realmente ouvi a perna do Paulo Roberto trocando tiro com a polícia. Eu acordei no dia seguinte no hospital do Miguel Couto, ali da própria cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, eu estava deitada em um colchão, no pronto-socorro, no chão. Ainda me lembro que era um colchão forrado com plástico azul. Eu estava deitada ali, o médico estava dizendo que ali não era o meu lugar e que no meu caso ele não poderia cuidar. E o guarda, tinha um guarda do meu lado. E o guarda, quando eu acordei, o guarda falou assim: "Você está bem?" Eu disse que estava. Ele perguntou assim: "Quantos anos você tem?" Eu disse: 14 anos. Ele disse assim: "Qual é o seu nome?" Eu disse: "Meu nome é Alina." Ele disse, e começou a escrever. Eu falei para ele: "Você vai me levar presa?" Ele disse: "Não, eu não vou te levar presa. Sabe o que é isso? Eu sou crente e vou levar o seu nome para o circo de oração. E lá na minha igreja o Senhor irá te visitar." Eu virei para ele e falei assim: "Ô moço, eu vou te falar uma coisa." E comecei a mostrar os buracos nos meus braços. Para ele, disse: "Você está vendo esses buracos?" Eu disse: "Estou vendo." Porque isso eu tomo droga. E comecei a mostrar o buraco da minha cabeça, das minhas pernas. E falei assim: "Eu sou uma drogada. Seu Deus não está me vendo." Aonde está ele? Ele disse: "Olha, Alina, Jesus te ama de uma maneira muito especial." Eu disse assim: "Seu Jesus aceita gente que tem bicho no corpo?" Ele disse: "Aceita." Ele disse: eu falei: "Seu Jesus aceita gente dessa maneira igual eu estou aqui condenada?" Ele disse: "Aceita." Ele disse assim: "Eu nunca vi seu Jesus." Eu disse assim: "Alina, um dia você vai conhecer quem é Jesus." Ele saiu dali, pegou um dinheiro, botou nas minhas mãos para que eu comesse um prato de comida quando eu saísse dali. Quando ele foi embora, ele saiu chorando dali por ele ser crente e me ver naquele estado. E quando eu recebi alta, eu sentei assim no meio-fio, perto do hospital, e teve um garoto, hoje ele é vivo, o Pedrinho. Ele tinha uma idade de 10 anos de idade e era muito meu amigo. O Pedrinho veio com o jornal debaixo do braço e perguntou: "Alina, aonde você estava?" Eu disse: "Pedrinho, eu estava no hospital, estou saindo agora." Ele disse: "Então você não já leu o jornal, não?" Eu disse que não. Ele disse: "Olha o que está aqui." Ele abriu o jornal e me mostrou. E estava escrito assim: "O Globo Notícia do Dia. O Morro do Jacarezinho está livre e salvo pelo bando do Paulo Roberto, vulgo na balinha. Achado dinheiro do assalto, feito no dia tal." E foi dizendo, tudinho. "E toda a sua quadrilha estão mortos. O Morro do Nabalinha, o Morro do Jacarezinho estão salvos." Aí eu pude contemplar que Deus me tirou antes dessa hora. Aí eu pedi, olhei e eu falei assim: "Pedrinho, será que a polícia sabe que eu sou da quadrilha?" Aí os meninos: "Não, a quadrilha não sabe nem que você existe. A polícia não está nem sabendo." Eu disse assim: "E você tem maconha aí?" Ele disse que tinha. Eu comecei a fumar uns 4 cigarros de maconha, tomei umas 5 bolinhas, cheirei uns 4 pacotes de cheirinho e me droguei. Me droguei todinho. Ele disse: "Agora você vai lá na farmácia e compra uma seringa e traz para mim que eu vou tomar 2 doses de LSD." Mas quando eu adaptava na cabeça, a agulha rejeitava. Eu adaptava nas pernas, rejeitava. Até que eu procurei na ponta do dedo do pé, entre a junta do pé, e adaptei ali. Foi aceito, eu adaptei o LSD. Aí depois eles me deixaram sozinha. Tinha hora que eu parecia que eu estava viajando. Quando eu estava deitada, parecia que eu estava viajando. E eu comecei a falar comigo naquele momento, ali mesmo. O diabo falava para mim: "Bem, agora todos os seus colegas estão mortos. A polícia está te procurando. Eu, se fosse você, acabava com a sua vida. Porque se a polícia te encontrar, você vai morrer de toda maneira." A primeira coisa que eu fiz foi pegar um pedaço de caco de vidro e retalhei as minhas virilhas. Eu estava tão dobrada que eu não sentia dor. Eu via meu sangue, eu cortava fundo mesmo. Eu via meu sangue pular a distância que voava no meu rosto, a quentura do sangue. Eu via meu sangue descer de abaixo. Eu ria de ver meu sangue descer. Eu via as gorduras de chegar no osso. E eu ria. A única coisa que eu me lembro é que eu vi longe os médicos se aproximando e eu perdi o sentido. Eu fiquei em estado de coma durante 8 meses. No CTI, entre a vida e a morte. Depois eu me recuperei
recebi alta, e quando era dia de domingo, dia de sexta-feira, ali no Rio de Janeiro, toda sexta-feira à noite dá arrastão. E há muito pescador pescando na beira da praia e deixa os seus barcos. E eu falei assim, eu não quero viver mais. Eu não quero viver mais porque eu estou morrendo. Os médicos enrolaram gás nos meus ferimentos para ver se as moscas não pousavam, mas não adiantava não, eu atravessava pelas gases. Então eu pedi o Pedrinho que fosse comigo até a beira da praia. Chegando lá eu pedi a eles que me empurrassem. Quando o barco estava distante, que as ondas do mar é muito alta à noite, eu vi os pescadores pequenininhos e eu pulei dentro do mar. Eu falei assim, agora eu me jogo, quero ver se alguém vai me encontrar. Aí eu morro mesmo, não tem mais ninguém que vai me achar. Eu acordei 9 meses depois em estado de coma no mesmo hospital, no CTI. Só que meu estado agora era pior do que o primeiro. Eu estava em cima de um colchão de água, dentro igual uma cubadeira, uma cama toda cercada de vidro, cheio de balão de oxigênio, com sangue, aparelho na minha boca, pedaços meus estavam enfiados, fios, para mim sobreviver. Depois havia, era perto de, eu não vi o ano novo passar, não vi nada. Depois, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos planejavam na sala dos médicos desligar o meu aparelho, que na minha papeleta estava escrito indigente. Então ele já estava escrito na papeleta indigente, se caso eu morresse, eles iam tirar o meu fígado para fazer transplante, coração, rins, e não ia ter ninguém para reclamar. E tinha já uma senhora preparada já, para quando eu acabasse de morrer, ir para a sala de cirurgia para adaptar o meu coração nela. E nessa data, quando os médicos já tinham rabiscado que ia tirar de mim os órgãos, que ia ser separado do meu corpo, o Senhor me deu o maior presente da minha vida. Eu acordava, eu tinha um aparelho nos braços, com uma luzinha que acendia. Se caso eu morresse, se caso eu vivesse, aquela luzinha acendia. Então, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos estavam vendo para desligar, eu abri a minha cesta. Eles correram pensando que eu tinha morrido, e quando eles acordaram, quando eles abriram o vidro, eu estava de olho acordado, olhando aonde que eu estava, o que teria acontecido comigo. E eles perguntaram para assim, olha, ô menina, não sei, nós não sabemos o seu nome, e eu quero saber como é o seu nome, e nós iremos tirar. Eu estava com um aparelho que estava preto, um aparelhinho que bota na boca, aquele aparelhinho quando a pessoa dá derrame cerebral, que bota na boca e que vai até o estômago. Eu estava com aquele aparelhinho dentro da minha boca. Então eles tiraram aquele aparelho, e quando eles mandaram perguntar 4 perguntas, e eu, por sinal, eu perguntei se eu também podia fazer pergunta, e eles disseram que sim. Aí ele perguntou, qual é o seu nome? Eu disse que meu nome era Alina Lírio das Neves. Ele perguntou para mim, quantos anos você tem? Eu disse que não sabia a data do mês e nem sabia o que estava acontecendo comigo. Ele disse, olha, a data do mês é dia 23 de janeiro, hoje é 6 horas da tarde, você não viu nem o ano novo. Eu disse, agora neste momento eu completo 15 anos de idade. Ele disse assim, meus parabéns. Aí teve um dos médicos que chorou, porque nesse mesmo dia a filha dele completava 15 anos e estava dando uma grande festa. Ele disse assim, olha, Alina, é duro eu te dizer isso, mas você recebeu um presente melhor do que a minha filha. Olha devagarzinho, vi aquela moça lá, ela ia receber o seu coração, nós ia adaptar o seu coração nela. Agora você não é mais indigente. Aí eles tiraram o aparelho e eu não podia, eu estava condenada por eles de nunca mais falar. Devido às minhas veias, quando eu falava, eu jogava sangue à distância. As veias estouraram dentro do meu estômago. Então cada palavra que eu falava vazava no meu estômago e eu vomitava devido ao LSD. Então, eles me levaram e eu fui recuperando. Quando eu me recuperei, eles disseram, olha, você não fala. Eu recebi alta, o único mandato deles foi que eu não falasse nunca mais. Eu iria ficar muda e nunca mais eu iria falar. E eu saí. Quando eu recebi alta, era dia 26 de setembro, às 4 horas da tarde, num domingo. Estava dando um maior culto na Praça do Jockey, ali do Rio de Janeiro. Então eu vi uma das jovens cantando, eu peguei como mendigo, tem sempre o saco, eu peguei aquele saco. E eu vi uma das jovens cantando. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E eu vi essa jovem cantando. Depois uma senhora reganhou a oportunidade e eu fui andando até onde que ia. Depois, chegando quando essa jovem cantando, aí ela cantou. Longe do Senhor andava, longe
caminho de ouro. E eu fui meditando nessas palavras desses dois hinos, e tinha muita multidão, que era aniversário da igreja, e tinha um carro, cantores, e tinha pastores de vários, cantores de vários lugares. E eu sentei longe ouvindo o pastor dizendo que Jesus estava ali naquela tarde para salvar, para a transformação, que naquela tarde era tarde de salvação. Depois ele cantou, o coral estava cantando lá na praça, ele pediu um grupo de jovens para convidar para distribuir os folhetos. E eu fiquei sentada olhando aquela pregação longe de todos, porque se eu me aproximasse eu sabia que eles iam sair de perto de mim. E uma das jovens, mais tarde, depois das 5 horas da tarde, uma das jovens apareceu com um folheto nas mãos. E quando ela me aproximou, eu queria levantar, mas eu não conseguia. E ela se aproximou, botou um lenço no seu nariz e se afastou de mim. Ia passando um jovem, na hora ela entregou o folheto, e o jovem não se interessou, amassou e jogou fora. E eu vi o pastor fazendo apelo, muita multidão aceitou Jesus. E eu via falando, quando o pastor falou que Jesus estava ali para salvar, eu lembrei nas palavras da Dona Balinha, que eu não era daquele rebanho, que eu também não tinha parte com aquela família, que realmente todos ali eram diferentes de mim, que eu não podia fazer parte dessa grande multidão. Eu me examinei e falei assim, quem sou eu para fazer parte dessa multidão? Eu vi o culto acabar, depois que o culto acabou, todo mundo foi embora, muitas almas se rendeu aos pés do Senhor, e com muita dificuldade eu fui pegar aquele folheto que havia caído no chão. E foi a coisa mais maravilhosa, foi a minha conversão, foi nesse folheto. Nesse folheto o Senhor dizia para mim claramente, ninguém teve coragem de chegar para mim, nem aquela jovem, nem aquelas irmãs tão consagradas, não teve coragem de falar para mim, Jesus te ama. Ela virou para mim e aquele folheto dizia, sou eu, seu Deus, que vos fala. Desci do céu para dar vida a quem precisa se viver. Sim, vim buscar aquele que havia se perdido. Eu peguei aquele folheto e estava o endereço da igreja, o local, e eu fui para a minha casa. Minha casa era um carro abandonado, onde não tinha vidros, matagal estava cruzando, e eu tinha 4 amigos que não me condenavam, não dizia que eu era mal cheirosa, 4 cães. E quando eu cheguei ao carro, eu falei assim para eles, olha, eu ganhei um presente hoje. Mas eles brincavam comigo e não me condenavam do meu mau cheiro. E eu não tinha uma roupa para colocar. Eu não tinha uma colônia para botar. Eu vi o pastor dizer, cheia de mau cheiro. E quando eu cheguei na igreja, até hoje ela é uma igreja muito bonita. E quando eu me aproximei da igreja, o porteiro veio me receber. O porteiro falou assim, o que é que tu queres? Eu disse, olha, esse folheto é daqui? Ele disse, é. Ele disse assim, eu falei assim, olha, eu achei esse folheto, eu quero entrar aí dentro que eu quero ver seu Jesus. Ele disse para mim, olha, eu não posso botar você ali dentro porque meu Jesus, ele não é lixo, não é lixeiro. E se você primeiro vai para sua casa, toma um banho, amanhã você volta. Mas você quer um dinheiro, eu tirou um dinheiro e botou nas minhas mãos. Eu disse, moço, eu não quero dinheiro, eu quero ver seu Jesus, eu quero ver ele lá dentro. Eu vi o pastor dizendo que Jesus curava e mostrei os buracos do aliança. E eu disse, moço, eu quero me encontrar com o seu Jesus. Ele disse, não, vai embora que aqui não é o seu lugar, que tu tá cheirando mal. E me empurrou da escada abaixo e eu vi o culto acabar do outro lado. Eu vi que realmente eu não tinha parte mesmo com Deus. Eu fiquei falando, meu Deus, cadê o Deus deles? Eles pegavam tanto de amor ali naquela praça. Eles que para mim eles queriam almas perfeitas, almas que não tinham ferimento. Para eles eu não era uma alma tão preciosa. Eu não pedi a esperança, eu fui na segunda-feira, eu voltei à igreja. Quando foi na terça-feira, eu voltei, na quinta, eu voltei. De quinta para sexta, eu não pude mais voltar. O bicho tomou na minha vista. Eu fiquei cega das 2 vistas, entrei em pânico dentro do carro. Eu trago uma cicatriz no meu joelho, esse joelho meu
ele se estendeu para fora e meus ossos paralisou. Eu tive condições mais de andar. E eu fiquei apavorada, desesperada, lutando aí, dizendo que estava chegando a minha hora e que eu não podia mais. Para mim, o Deus dos crentes seria uma pessoa real e eu queria ver. E naquele momento eu achava que não ia ver mais. E quando o Pedrinho sentiu a minha falta, que eu não fui mais à feira, e foi às 5 horas da tarde, foi lá no carro, eu estava do lado de fora do carro em pânico, botando a mão nas minhas vistas, e eu, quando senti que era ele que vinha, eu falei assim: Pedrinho, eu estou morrendo, eu não vou mais precisar de droga. Ele disse assim: Alina, o que está acontecendo contigo? Eu disse: eu estou cega, eu estou morrendo, eu estou em pânico, me ajuda, por favor. E eu falei para ele: eu queria ver o Deus dos crentes, e eu não vou poder mais ver Pedrinho. Aí ele disse assim: Alina, você está cega? Eu disse que estava. Eu disse: Pedrinho, você está com seu carrinho de rolimã? E ele disse que estava. Eu disse: Pedrinho, pega esse papel que está na minha mão, me leva até essa igreja, pelo amor de Deus. E eu falei para ele assim: se caso o pastor não me receber na igreja, você me bota na linha do trem para que o trem passe em cima de mim. Eu não quero morrer aqui sozinha. E o Pedrinho realmente cumpriu e me levou para a porta da igreja. E quando nós chegamos na porta da igreja, o porteiro desceu e fechou o portão e disse que ali hoje não era dia de doutrina, não era dia de salvação, e só entrava aí só os membros que era dia de doutrina. E que eu fosse embora, que senão ele iria chamar a polícia para mim, que ali não era o meu lugar. Aí o Pedrinho virou assim: Alina, ninguém te quer. Eu disse: eu sei disso, mas eu queria ver o Deus dos crentes, Pedrinho. E ele não é o pastor, eu quero ver o pastor. E quando acabou o culto, todo mundo saiu me contando das bênçãos, dos estudos, e eu estava esperando o que ia acontecer ali comigo. E depois eu pude ouvir o pastor saindo e dizendo, e eu escutei o nome do porteiro, e o pastor dizia assim: Domingo, hoje o culto foi maravilhoso, Deus está abençoando a igreja. E ele disse assim: pastor, nós estamos com um grande problema. Isso foi o porteiro que disse para o pastor. E o pastor, sem saber o que estava acontecendo, disse para ele: Domingo, e qual é o problema deste mundo que o senhor não tem capacidade para resolver? Ele disse assim: ah, pastor, mas esse o Senhor não pode mais resolver. Ele disse: ah, não existe problema maior no mundo que o Senhor não possa resolver. E ele disse assim, ele virou e disse assim: Domingo, você tem que dar uma olhadinha aí na redor da igreja, que eu acho que tem um bicho morto aí, que o mau cheiro está muito forte aqui, que eu não estou aguentando. Aí o Domingo disse para ele: pois é, pastor, não é nenhum bicho morto. O problema que nós temos é uma menina que está nesse estado, está aí na porta da igreja há dia que ela está nos perturbando. E o pastor calou a boca e disse: Domingo, voltando a repetir o que você disse que eu não ouvi direito. Disse: pastor, isso é uma menina que está na porta da igreja e está nesse estado. Eu disse: então o Senhor realmente está aqui conosco, Domingo? Eu disse: pastor, não diz uma coisa dessa. Eu não vou deixar o senhor abrir aquele portão. Eu não vou deixar o senhor tocar naquela menina. Se o senhor botar essa menina aqui dentro, eu vou tirar os membros todinho da igreja, porque essa menina já está podre e não tem mais solução para ela. E essa menina, o buraco da veia dela é um buraco, pastor, cheio de droga. Se vê que a menina faz parte de quadrilha, todo mundo que está rodeado dela é marginal, pastor. E ele disse: Domingo, me dê a chave do portão que eu vou receber essa menina. Eu disse: não, o senhor não vai receber não. Eu não vou deixar o senhor abrir esse portão não. A chave está comigo e eu não vou deixar o senhor se aproximar, porque eu sou meu pastor e eu tenho que zelar pelo meu pastor. Eu disse: Domingo, me dê o portão, me dê a chave. Eu disse: não, pastor. Ele pediu o presbítero Joel que tomasse a chave dele e tomou. Ele disse assim: pastor, o presbítero Joel: pastor, eu abro ou o senhor abre? Ele disse: não, Joel, eu vou ao encontro dessa menina eu mesma. E abriu o portão, e quando ele se aproximou-se perto de mim, eu perguntei quem era. Ele disse:
sou eu teu pastor. Ele disse assim: pastor, eu cheguei tarde demais. Eu queria ver o seu Deus, mas eu tô cega. Ele disse assim, ele foi tirando os papéis, os panos que estavam enrolados no meu ferimento, e começou a falar com Deus, e ele começou a falar em mistério com Deus. Ele falou assim: pastor, eu estou cheirando mal, meu corpo está cheio de bicho, será que seu Deus tem um lugarzinho para mim também? Ele disse: se tu contemplasse a glória de Deus. Depois, o pastor olhou tudo que havia acontecido comigo. Ele fez o apelo, eu aceitei Jesus e eu falei para ele: eu não estou vendo seu Deus, porque eu estou cega, né, pastor? Ele disse: Deus já está te tocando neste momento. Ele me pegou pelo colo, ele disse assim: eu não vou segurar nas tuas mãos, eu não vou te saudar te dando as minhas mãos. Ele disse: eu sei, pastor. Eu disse: eu quero te dar um grande abraço e receber como minha filha. Aleluia, glória a Deus. Ele me abraçou, que fazia tempo que eu não recebi um abraço, e me recebeu como sua filha. A mulher dele era estéril, não tinha filho, e ele me levou para sua casa. A esposa dele era dirigente do circo de oração e fazia meses que ela não ia mais à igreja, ela tinha se desviado. E quando ele me chegou, ele reuniu todo o ministério que não fosse para casa, que fosse diretamente para a casa dele, e ele telefonou logo para São Paulo, contando que Deus estava acontecendo ali na igreja, que era para o povo vir ver o que estava acontecendo, um grande milagre ali na igreja dele. E pouco tempo, não demorou 3 dias, já estavam todos os missionários vindo de São Paulo, vindo de outros lugares para ajudar ele naquela missão. A esposa dele começou a brigar com ele por me levar para a casa dele, por o meu estado, por a casa dela ser um palacete. E ele disse para ela: mulher, essa menina aí, hoje, ela não é mais o que era antigamente. Eu recebo ela como minha filha e tu irá receber ela também. Você leva ela e dá um banho nela. Ela disse: eu vou dar banho nessa mendiga lá no tanque. Ele disse: não, você vai dar banho nela no melhor toalete dessa casa. Eu não tinha condições de ficar em pé sozinha. Os presbíteros botaram um banquinho lá no banheiro e me levaram para me sentar, e eles ficaram me segurando porque eu não tinha firmeza, e até que ela começou a me dar um banho. Ela me deu um banho de muitas horas porque ela via os bichos saindo do meu corpo, e o pastor disse: eu vou deixar você 1 minuto com ela, para que você contemple cada bicho que sai do experimento dela. E ela começou a ver cada bicho que saía do meu corpo, tirado por ela mesma, e ela começou a falar com Deus. Ali mesmo no banheiro ela foi transformada e voltou de novo para o Senhor. Depois eu saí dali, já com banho tomado. Eu não poderia botar roupa porque eu estava com um ferimento muito forte. Eu tinha que apenas me envolver em um pano, que eu não tinha condições de botar uma roupa. Então aquele pastor cuidou até que os missionários, o Senhor usou um irmão poderosamente lá e falou o Senhor, dizendo que era para o pastor entrar 15 dias em jejum e consagração e me trancar dentro de um quarto durante o período dos 15 dias, porque grande seria a obra e que grande seria o mistério que o Senhor ia ter comigo. Aleluia. Assim este pastor fez. Tinha um quarto lá no fundo. Ele obedeceu a ordem do Senhor e me trancou lá no quarto. Durante 15 dias, aquele povo estava em jejum, em consagração, de dia e de noite a meu favor. Eu só posso dizer aos irmãos uma coisa. Durante os 15 dias que eu fiquei dentro daquele quarto, eu passei por uma prova entre Deus e eu, sem conhecê-la. O Senhor, ao primeiro dia,
eu não recebi nada, não vi nada das orações. Mas o segundo dia, a minha garganta começou a se ressecar. Eu comecei a gritar, sentindo a falta da maconha, sentindo a falta das balinhas, sentindo a falta do LSD. E quando a gente está sendo, aqui a gente faz muito tempo que não toma mais droga, dá uma dor na barriga da gente que vai doendo nosso corpo. Eu enrolava pelo chão que suava de dor. E eu gritava, pastor, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de droga porque eu não estou aguentando mais. Eu disse, Alina, enche do Espírito Santo. Depois eu rolava pelo chão e falava para ele, pastor, pelo amor de Deus, para com as orações. Eu quero droga que eu não quero aguentar mais. Ele disse assim, enche do Espírito Santo. Depois o diabo entrou ali dentro e falou para mim, olha, não liga para que aquele povo, aqueles bobos estão falando ali fora, não. Tudo que ele está falando é mentira. Eu te amo e eu te quero. Tu sabe que nós vamos fazer milagres junto. Então eu vou te ajudar. Você morde a sua mão e o seu braço e arranca um pedaço da tua carne e bebe o teu sangue, que dentro do teu sangue tem droga. E tu vai ficar curada agora. E foi assim que eu fiz. Eu mordi o meu braço, como eu não conseguia arrancar muitos pedaços, eu mordi que senti o gosto de sangue na minha boca e comecei a sugar o meu sangue como se eu estivesse bebendo um copo d'água. E eu gritei, pastor, eu estou bebendo meu sangue porque o senhor não me deu maconha, não me deu nada, mas uma voz disse que era para me beber meu sangue, que dentro dele tinha droga. Na mesma hora, ele entrou dentro da porta furioso e ordenou que o demônio saísse dali e eu caí no chão. Dormi durante 3 dias. Está acordado, os obreiros saíram, me deixaram ali dentro e tudo ficou silêncio. Quando foi no outro dia, eu acordei a porta do quartinho sendo aberto. A irmã, a esposa do pastor, entrou lá dentro e ele disse, Alina, sou eu a tua irmã, eu ainda estava cega. Ele disse assim, irmã, como é que eu estou? Ela disse, você está bem. Eu disse, irmã, não estou bem não. Eu falei para ela que eu não estava bem não, que eu estava sentindo algo. Eu achei impressionante, irmão, que eu fiquei liberta naqueles 2 dias que eu dormi, que o pastor orou para mim, eu fiquei liberta. Eu falei para ela, irmão, eu estou sentindo que o meu corpo está diferente. Eu não estou sentindo meu corpo como se eu não tivesse osso no corpo. Está tudo diferente. Na minha garganta tem saliva. E eu cuspi para ela. Eu não tinha, que o maconheiro, quando é viciado, ele não tem saliva. Ele cuspe e não tem cuspe. E eu cuspi e saiu cuspe. Aí eu disse, irmã, outra coisa que eu vou falar também, falei para ela. E eu cuspi e falo com a senhora e não está saindo sangue da minha boca. Algo aconteceu, eu estou leve. Eu parece que não estou nesse mundo. Ele disse assim, sabe por quê, Alina? Você nunca mais vai precisar de droga. Você está liberta das drogas. Depois que ela disse assim, Alina, eu vim fazer o mandato do Senhor Jesus. Eu trago um balde, uma gilete e uma tesoura. Eu disse, pra quê, irmã? Ela disse, olha, eu não sei, o Senhor mandou rapar a tua cabeça. Depois ela tinha razão. Ela entrou 6 horas da manhã e saiu 6:30 da noite. Com aquelas pinças de fazer sobrancelha, ela tirou bucho de 6 horas da manhã até 6:30 da noite. Eu peguei piolho, então eu cocei a cabeça e as moscas varejeiras colocaram o ovo e minha cabeça virou uma peneira. Minha cabeça era inchada. Era maior do que o corpo de tanto bicho que fazia espuma e descia de rosto abaixo. E essa irmã tirou os bichos todinho da minha cabeça. Quando estava faltando poucos dias, eu sentia que minha cabeça murchou. Eu estava curada da minha cabeça. Mas eu botava a mão nas minhas vistas e sentia que eu estava na escuridão. E eu começava a falar assim, eu não vou ver mais ninguém. Eu estou cega mesmo. Depois, quando estava faltando 3 dias para abrir a porta, eu ouvi uma voz suave e um vento gostoso que entrou dentro do quarto. E os irmãos lá fora orando a Deus. Aquele vento falou assim, entrou e falou aquela voz suave, falou assim, sou eu, chamado de querubim e serafins, que venho te visitar hoje por ordem do Senhor. Eu te ordeno por ordem do Mestre que você movimenta os seus ossos, cada junta que tiver deslocada de vários lugares, que ele assume o seu lugar. Eu sentia que meus ossos instalavam dentro de mim. Eu sentia que algo dentro de mim instalava cada dedinho. Depois o anjo tornou a falar para mim, levante e fica de pé, porque é o Rei dos Reis que ordena. Aí eu fiquei de pé, sem ter condições, mas parecia que algo estava me segurando para que eu ficasse de pé. E eu coloquei as minhas mãos
no meu joelho e eu senti que meu osso tinha entrado para dentro. Eu senti que minha junta era tudo inchada, tudo transformada, tudo esquisito. Eu senti que minha junta tinha tomado seus lugares. Eu sentia que meus ferimentos estavam secos, mas só que eu não podia ver o que estava acontecendo em mim. Quando foi no outro dia, o anjo me visitou e disse para mim: volto outra vez com o recado do rei. Tu verás novamente a glória de Deus. Tu verás o novo mundo. Tu irás voltar e tirarás a sua cegueira. Mas lembra-se, tu irás evangelizar e dar o seu testemunho por toda a poeira da terra, aonde existir por todas as nações. E eu não entendia o que o anjo do Senhor queria falar comigo. Eu sei, depois ele disse: eis que trago em minhas mãos uma candeia de ouro e cristal, e dentro dessa candeia tem um óleo ungido. Irei ungir as tuas vistas para que tu veja a glória de Deus. Eu sentia algo realmente nas minhas vistas, mas quando eu não sabia ainda direito, eu continuei com as vistas. E o Senhor ordenou o pastor que abrisse a porta quando completou os 15 dias de oração. O pastor abriu a porta meio-dia em ponto. E eu estava de pé, mas eu estava ainda com o olho fechado, com medo de abrir. Quando eu cheguei à metade da igreja, o anjo falou, me sacudiu e falou assim: por que temes? Não veja que tu pode ver a glória do seu Deus? Abre a tua vista e contempla. E eu abri a minha vista, eu não acreditei, irmãos. Eu pude ver de novo, eu coloquei as minhas mãos e vi mesmo a grande multidão, os pastores, o missionário que não tinha quantidade, orando a meu favor. E eu comecei a abraçar um por um e chorando desesperada, que eu vi de novo a glória de Deus. Eu saí daquele quarto curada, transformada. Depois, a única coisa que eu queria ver era a esposa do pastor e o pastor. Eu falei assim: eu quero ver o pai que me acolheu na porta da igreja. Ele, bem velhinho, ele levantou as mãos cansada dele e disse: filha, olha eu aqui. Aí, irmão, eu agarrei ele e disse para ele: hoje eu te abraço e te agradeço, porque o Senhor respondeu a sua oração. Nós saímos dali. Ele saiu evangelizando, avisando no morro, nas favelas, dizendo o que Cristo fez na minha vida. Então os mendigos pensavam que eu tinha morrido, os pediatras tinham pensado que eu tinha morrido, e ele anunciou que eu ia domingo para a igreja. E ele anunciou que as portas estavam abertas para que todos vissem o grande milagre. E no dia que eu cheguei à igreja, as portas estavam abertas e havia mais mendigo do que tudo. Havia prostituta que não acreditaram. E quando eu entrei na igreja, já fui falando: olha, o Deus dos crentes cura mesmo. O Deus dos crentes transforma mesmo. E quando os mendigos viram eu entrar, realmente, eles me sacudiram: Alina, é você mesmo? Eu disse: sou eu mesma. Eu disse: eu quero aceitar Jesus. Quando eu estava na metade da igreja, a primeira pessoa que veio ao meu encontro, chorando desesperado, foi o Pedrinho. Eu disse: Alina, obrigado que Jesus, o Deus dos crentes, te recebeu. E não ficou um mendigo sentado no banco que não aceitou Jesus. Foram mais de 200 mendigos, eu não estou contando os pivetes, só pessoas adultas, foram 258 mendigos que aceitaram Jesus aquele dia. Depois, pouco rápido, depois, com 15 dias, o Senhor ordenou que eu descesse pelas águas, onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Tudo rápido. Depois, o Senhor me ordenou que eu fosse à casa dos meus pais. Com 15 dias, eu entrei numa batalha muito dura. Eu fui terminar a batalha que aquela irmã tinha parado de fazer. Aí, quando a irmã anunciou que eu tinha que ir à casa dos meus pais para falar de Jesus, e eu não sabia, e ele pediu, o pastor pediu o Pedrinho que descobrisse o endereço dos meus pais e que ia me levar até a casa deles. O Pedrinho descobriu, trouxe o endereço, o pastor me botou dentro do carro, e quando nós chegamos lá na casa dos meus pais, era dia da sessão. Era domingo, 4 horas da manhã. E havia minha mãe, fazia anos que eu não via minha mãe. O centro espírita estava diferente, minha mãe tinha aumentado, porque tinha aumentado mais de média, tinha mais gente no centro, então tinha aumentado mais, estava tudo diferente. E coisa incrível que o Senhor, o pastor falou assim: Alina, você vai sem medo, porque há uma legião de anjos que está com você.
E eu não tive medo. O pastor foi embora e me largou, mas o Senhor mandou que eu entrasse dentro de casa e que eu abrisse a porta e que eu esperasse meu pai. Mas como de costume, o meu pai sempre botava uma corrente e um cadeado na porta que levava para a sessão. Quando eu cheguei lá no cadeado, estava fechado e eu não podia entrar. E eu comecei a forçar. E eu falei assim, como é que eu vou entrar? Eu não posso entrar. Aí a irmã vai até rir agora da minha incredulidade que eu falei na hora. Eu falei assim, mas o pastor disse que tinha uma legião de anjos. Eles que quiser que abre a porta para eu poder entrar, que eu não vou fazer força não. Foi isso que eu falei. Mas aí eu olhei e não vi a legião de anjos, eu falei assim, eles que quiser que abre para eu poder entrar. Mas eu acabei de fechar a boca, a corrente caiu no chão. Senhor, realmente eles estavam comigo mesmo, só que eu ainda não podia ver com os olhos da fé. A porta abriu, eu ainda olhei a corrente cair no chão, o cadeado abriu como se tivesse a chave entrado dentro do cadeado. A corrente abriu simplesmente, eu fechei a porta, eu creio, eu tenho certeza que ficou um bocado lá dentro comigo e um bocado ficou lá de fora. E eu fiquei sentada olhando tudo a minha casa de novo. Eu numa alegria, eu não sabia se minha mãe ia me conhecer, não sabia o que ia acontecer. E eu sentei no sofá, eu vi meus retratos, vi minhas bonecas, vi muitas coisas minhas ainda. Depois, primeira coisa que eu vi, a porta se abriu. A primeira pessoa que entrou foi o meu pai. Eu não aguentei, minha vontade era correr e abraçar meu pai. E o Senhor falou para mim, não faça tal coisa, porque ele ainda não é o seu pai que eu quero. Ele entrou dentro de casa com os penachos, era hora de trancar a rua no centro. Ele entrou com os penachos preto e vermelho na cabeça, uma capa vermelha pendurada, um charuto na boca, os colares preto e vermelho atravessados no pescoço, e entrou para pegar uma vela preta e branca para o trancar a rua. Eu disse, sua filha se chamava Alina Lírio das Neves? Eu disse, sua filha tinha 12 anos, quando saiu de casa, por uma doença assim, foi internada no hospital de Laranjeira, tal assim, por horário de tal assim, no médico da família assim, eu disse, eu disse assim, aí ele começou, peraí, você não é minha filha não, né? Eu disse, não sei. Examina o senhor, será que sua filha tinha essa cicatriz? E fui tirando a minha roupa e fui mostrando ele. Ele disse, algo está falando para mim lá dentro que você é minha filha. Eu disse, realmente, eu sou tua filha, que tanto você amou. Eu disse, hoje você tem 15 anos de idade. Eu disse, realmente, eu tenho 15 anos de idade. Ele disse, aonde você estava todo esse tempo? Eu disse, você não sabe entender. Eu disse, a sepultura, disse aos mortos, e eu ressuscitei outra vez, e Jesus te trouxe outra vez para ti. Ele disse, quer dizer, quem faz isso tudo é o Deus dos crentes? Eu disse, ele tem tamanho poder de ressuscitar os mortos para a vida eterna. Eu disse, então peraí, quer dizer que tudo isso que eu fiz, os cabritos, as galinhas, o sangue, todo o sacrifício foi tudo mentira? Eu disse, tudo é mentira. E como é que tu me explica que eu vejo você dentro do copo d'água? Eu disse, é mentira também, que ele quer tua alma. Ele disse, e como é que você me diz também que eu te vejo você incorporado no corpo e fala igualzinho tua voz? Eu disse, você não sabe que o diabo ele é burro? E quer tua alma? Eu disse, quer dizer que isso tudo é mentira do diabo? Eu disse, tanto que é mentira que eu tô aqui. Ele disse que eu tava no além, como é que eu tô aqui? Quer me apertar para ver se eu tô de cartão? Ele veio e apertou. Ele disse, então realmente, você é minha filha. Aí ele veio e me abraçou, eu disse, não, ainda não. Ele disse, então peraí que eu vou te abraçar. Quer dizer que tudo isso que você está falando é verdade, né? Eu disse, é verdade. Então eu posso o diabo. Ele voltou, ele enrolou a roupa, e as guias que ele arrebentou, enrolou na roupa, e chegou ali todo diferente. Eu perguntei, o que o senhor está fazendo? E quando ele voltou de paletó e gravata. Ele disse assim, crente não usa paletó? Eu quero ser crente. Aí ele aceitou Jesus. Aleluia. Ele aceitou Jesus. Aí foi na hora que nós se abraçamos, foi na hora que nós choramos, foi na hora que eu agradeci a Deus pelo contato com meu pai, e poucos minutos depois apareceu minha mãe. José, corre que tá na hora dos homens de rua. Eu disse, Elza, olha a nossa filha Alina aqui. Ela tá viva, Elza, é mentira. E minha mãe caiu no chão desmaiada. Aí quando ela voltou, ela disse, filha, você é crente, agora eu sou, mãe. E o pai também é crente. Ela disse, eu também quero ser, aceitou Jesus. Aí meu pai falou assim, e agora? Como é que nós vamos falar agora para 400 e poucas filhas de terreiro que nós agora somos diferentes? E ele disse assim, aí meu pai falou assim, pode deixar a Elza que eu resolvo o problema. Eu agora tenho o diabo. Ele vai ver agora o poder que existe nesse Deus.
Ele pegou a Bíblia, pediu licença, agora posso tocar na tua Bíblia, filha? Eu disse, pode. Tanto pode que eu estou te dando ela de presente. Ele pegou a Bíblia, ele pegou um livrinho de São Caetano, que lia sempre no centro espírita. Ele pegou o livro de São Caetano, botou dentro da Bíblia e foi de terno, paletó, gravata e foi entrou. Quando ele entrou, tem o Zogão. O Zogão é aquele que bate o tambor dentro da macumba, que faz a preparação do ponto para cantar para os demônios. O Zogão repicou lá o tambor. Quando ele entrou, ele disse, o Zogão falou, olha, o pai hoje está do jeito que o diabo gosta. Ele tá de paletó, gravata igualzinho tranca-rua. Hoje vai chover faísca de demônio aqui, olha a cara do pai. Hoje ele tá demoniado, hoje ele tava cheio de fã de Deus. E ele não notou. Ele notou. Aí quando meu pai furou os tambores todinho com o dedo e disse assim, mandou as médias todinhas ficar de posição, e falou assim, atenção, hoje o Centro Espírita Pena Branca acabou e fechou. Aí os médicos falaram assim, ô pai, o senhor tá ficando doido? O senhor tá ficando doido? O senhor sabe o que não pode fazer? E os artistas de televisão que vêm aqui, pai, o senhor tá ficando demoniado? O demônio tomou sua mente? Ele disse, quem é meu amigo aí, levanta o braço. Aí todo mundo levantou o braço. Ele disse, então agora aquele que quiser ser meu amigo, aquele que quiser ser meu amigo, não sai mais aqui dessa porta, porque vai ter que ir lá dentro, que a Lina está viva. Tudo que o diabo falou aqui, tudo é mentira. Aí quando falou que eu estava viva, o centro de macumba ficou vazio. Foi lá ver. A única coisa que eu falei, aceita Jesus, que é seu amado Salvador. Esses queridos levantavam a mão e dobravam de joelho assim, mas o terreno ficou branquinho. Das médias, 400 e poucas filhas de terreno. Nenhuma alma se perdeu. Foi uma maior bênção. Depois aí, no dia seguinte, o pastor, os vizinhos que tinham visto aquilo que aconteceu com a vizinha em frente à minha casa, foi ver o que estava acontecendo, chegou lá e falou, olha, dona Hilda, minha filha está de volta. E os vizinhos também aceitaram Jesus, que viram o que Deus tinha feito mesmo na minha vida, o desespero que havia ali naquela casa, e agora Deus estava operando. Quando o pastor veio no outro dia, estava aquela imensidão de roupa de diabo queimando. O próprio meu pai estava queimando tudo de diabo. Aí chegou o pastor. Chegou o pastor de carro para ver o que tinha acontecido. E eu já estava cantando, corinho com todos os médios do terreiro. Eu estava ensinando eles a cantar corinho. Quando eles chegaram, o fogo estava caindo realmente. O fogo estava caindo aí no meio dos médios. Aí ele falou assim. Aí depois os médios estavam cantando lá, aqueles cantavam ponta de macumba, e agora estava cantando fogo cai, o diabo não tem poder com o povo de Deus, e o fogo estava caindo, o pastor falou assim, Aline, você ganhou essa igreja todinha para Jesus? Eu disse, Senhor, Jesus tem poder. Depois aí o meu pai falou assim, eu apresentei o pastor para o meu pai, aí o meu pai estava de paletó e gravata, aí o pastor falou assim, o senhor já está parecendo um pastor? Aí ele disse, olha pastor, eu quero entregar o imóvel do Centro Espírita para o senhor, para derrubar essa casa de demônio e construir uma igreja aqui de crente. Meu pai destruiu tudo em pouco tempo, construiu a igreja. Teve que aumentar mais, porque só a média de 400 e poucas médias de terreno encheu a igreja. Eu teve que aumentar mais. Depois a minha mãe estava lá comigo e minha mãe falou assim, Alina, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer algo agora que estou crente. E eu já sabia o que é. Eu disse, o que é, mãe? Vamos na casa da nossa vizinha de frente, a casa da irmã que foi pregada de Jesus, onde a cara está batido. Aí ela foi à casa da vizinha, o filho lá dela já estava esperando todo mundo, tinha um grupo de irmãs. A irmã já estava esperando que o senhor já tinha revelado que minha mãe ia lá. Nesse dia, nós batemos na porta, aí a irmã veio abrir a porta, Dona Elza, paz do Senhor. E ela disse assim, já falei, Dona Elza, que Jesus entrando na tua família, mas com todos os médios, minha mãe passou com ela, minha mãe pediu perdão a ela, e eu, como eu pulei de alegria, foi um dia de festa, não naquele quintal. Nós ficamos uma semana de festa, O centro de macumba que morava de perto da casa da minha mãe, tiveram que estudar, que não aguentaram o poder do povo de Deus. Depois aí o pastor falou assim, bom, Aline, agora eu entrego você de novo para os pais. Se você encontrou, então o seu pai adotivo vai embora. Aí eu fiquei, duas casas dos meus pais, minha mãe pediu logo batinha até as águas. E o pastor não perdeu tempo na casa da minha mãe. Depois minha mãe teve das águas pouco dia também, foi batizada com o Espírito, sabe? E minha mãe falou para Jesus, que queria ganhar muito para o Senhor Jesus. E ela
sabia o porquê que ela tinha feito aquilo. Eu sabia que depois de 15 dias que minha mãe tinha cometido, nós fomos na igreja, que era dia de aniversário da mocidade. E nós estávamos cantando um banco de mocidade, tinha uma senhora que vindo de São Paulo. O Senhor levantou ela do banco e levantou e disse para mim o Senhor. Mas o Senhor uma vez falava para mim: eis, filha querida, eis que me agrado de tudo que você já fez. Porém, agora você está preparada para a batalha, mas lembra-se, erga o seu ombro no meu. Lembra-se, não chore, porque irei colher da sua casa uma rosa e um cravo para a minha seara. Aí eu estava falando assim, lá no banco: quem é que vai partir? Aí o anjo do Senhor fala no meu ouvido: queres saber? Eu disse: quero. Ele disse: será seu pai e sua mãe. Ah, quando ele falou isso, eu larguei e disse: não, meu pai e minha mãe tu não vai levar. E saí brincando e fui para casa. Cheguei lá e o anjo virou para mim e falou assim: porque tu desobedecesse e for o rebelde malcriada pelo meu Senhor, tu só tem 15 dias para despedir da sua mãe e 15 dias para despedir do seu pai. Eu não cheguei a ficar 2 meses com ele. Ai, não, foi duro demais. Eu olhava todo dia na folhinha e eu via que minha mãe não parava um minuto dentro de casa. Minha mãe só entrava dentro de casa meia-noite. Ela dizia: dentro e antes de eu partir, eu quero ganhar 1000 almas para Jesus. E minha mãe não parava. E ganhou mesmo, irmão. Ganhou alma, mas alma mesmo para Jesus. Ganhou muita alma mesmo. Mas alma mesmo. E ela não tinha medo. E eu falava: mãe, a senhora não fica um minuto dentro de casa com a gente. Às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu já estava na rua, falando de Jesus. Ela ia para praça e ganhou ela mesmo alma para Jesus. Depois, quando estava faltando poucos dias, o Senhor, ela foi para a igreja e eu não fui nesse dia. Ela foi para a igreja, despediu de todos os irmãos, falaram para os irmãos que estavam com alegria no coração que iria fazer uma grande viagem e que pediu o pastor que zelasse mais uma vez de mim. Já está terminando o testemunho, já. E depois, quando minha mãe chegou em casa, junto com o pastor, minha mãe mandou meu pai falar assim: José, vai lá dentro e chama a Alina para mim. E eu voltei para a minha mãe. E quando eu cheguei para ela, usada por Deus, me deu um chicote e falou assim: filha, não chore, porque o Senhor tem uma obra contigo. E não fica assim. Eu abracei ela e ela disse assim para mim: filha, não fique desta maneira. E eu disse: mãe, não vai. Ela disse: eu tenho um hino que tem nesse disco aqui. Ela gostava de todos os hinos. Mas tem um hino aqui: quando eu partir do mundo aqui, não lembrarei das lutas daqui. Está aqui nesse LP. Eu não canto em igreja nenhuma. E antes dela partir, ela falou assim: canta o meu hino da vitória. Aí eu cantei esse hino para ela. E ela foi entrando para o quarto, irmão. Ela disse assim: enquanto você tiver fôlego, canta esse hino. E meu pai entrou para dentro do quarto com ela e eu continuei cantando. E eu sabia que ela ia partir aquela noite. Quando a porta era 00:40, a porta do quarto se abriu e eu já estava dentro do quarto. Minhas irmãs já estavam do lado e meu pai falou: filha, o Senhor cumpriu aquilo que ele havia prometido. Sua mãe dormiu no Senhor e cantando o hino da vitória que tanto ela amava. Quando eu cheguei no quarto, que eu vi minha mãe deitada ali naquela cama, do mesmo jeito que ela veio da igreja, com um semblante totalmente diferente, eu não tive mais palavra para me falar. Não podia eu cantar mais, que ali naquele momento ela não ia ouvir. E eu me tranquei uma vez, eu não vi o funeral, não vi nada, ninguém me viu aqueles dias. E eu me agarrei demais com meu pai. Quando eu estava faltando poucos dias para o meu pai partir, ele foi na cidade e comprou um terno novo. E quando nós estávamos indo para a igreja, quando eu estava completando os 15 dias que o Senhor havia prometido, ele parou no caminho e falou, ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele falou assim: Alina, o Senhor não vai me levar. Eu disse: por quê, pai? Porque eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Ele só vai me levar no dia que eu for batizado com o Espírito Santo. Mas mesmo assim eu vou te pedir uma coisa. Não é de costume a nossa igreja sentar homem com mulher,
Hoje, quando nós vamos cear, e você deixa que eu aperte a sua mão até que eu perca as minhas forças. E nós fomos. Quando nós chegamos na igreja, que ele foi sentar no banco, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Aí eu falei assim, pronto, pai. Eu agarrei ele e eu comecei a falar em mistério com ele. Eu falei, pai, hoje o Senhor vai partir, que o Senhor batizou o Senhor com o Espírito Santo. E nós tomando a ceia, quando ele virou o cálice, ele me chamou correndo e me agradeceu. Pediu perdão, fez tudo. Ele falou assim, filha, ainda bem que Deus me cobrou caro, mas eu vi a salvação de todos, minha família. E ele apertou a minha mão, apertou, foi apertando até que perdeu as forças e caiu no banco. Eu, mais uma vez, eu voltei para casa e fiquei desesperada, 4 dias ali brigando com o Senhor. E até que o pastor voltou de novo, daquela porta, daquele quarto, ninguém abria. Ninguém falava comigo. Até que o pastor veio e bateu na porta, eu perguntei quem era, ele disse, Alina, sou eu uma vez mais, o seu pai adotivo. Eu me agarrei a ele, irmão, como se eu tivesse só. Eu falei, pastor, minha última vez que minha mãe despediu de mim foi no hospital. Agora eu despedi dela para a vida eterna. A mesma coisa, meu pai. Ele disse assim, você não está só. Ele falou para mim, Alina, o Senhor mandou fazer 2 palavras para você. E você irá escolher agora o certo. Qual é o que você queria para o seu pai? Há uma rosa que ela fica vermelha, bonita, maloável e nunca cai as pétalas, está sempre viva e perfumosa. E há uma outra rosa que seca e destrói até o galho e não tem salvação. Qual é dessas rosas que você preferia para os seus pais? Eu disse, esta rosa que não perde o perfume. Ele disse, então esta rosa é tua mãe que está com o Senhor Jesus. Levante, ele disse, o Senhor tem uma obra contigo. Vai pregar a palavra de Deus. Vai falar de Jesus, que o seu pai adotivo está ao seu lado. Eu saí daquela casa, eu não tive coragem. Eu fui uma das filhas, irmã, que sofri mais. A morte da minha mãe e do meu pai. Porque aos 12 anos de idade eu não tive o contato com eles. Quando eu voltei a eles, eu estava mais com 15 anos de idade. No momento que eu mais precisei deles, eles não estavam do meu lado. E hoje, Cristo, hoje eu sou essa pessoa transformada que você vê aqui. Jesus preparou pastor Dídimo, que é o meu esposo. Esse servo de Deus, o Senhor preparou. Eu tenho 2 meses de casada. O Senhor me deu agora tudo que eu sou, é do Senhor Jesus. Isso, tudo é do Senhor Jesus. Tudo hoje eu sou transformada pelo mistério de Deus.